CDL na TV, o nosso primeiro programa de 2019. E Nayara Trindade já está com a gente, administradora da CDL, e o Walter Martins, gerente de desenvolvimento da cooperativa Sicoob. Nayara, primeiro, feliz 2019. Muito obrigada, feliz 2019 para você, para todos os nossos telespectadores e associados de ambas as entidades, né? Walter, a gente fala assim, saúde, paz e muita prosperidade. Se Deus quiser, e muito controle do dinheiro, né? Também, né, Walter? Com certeza, Fábio. Um ano aí repleto de alegria, de paz, de muita saúde para todo mundo. E é claro, né, que as finanças fazem parte de todas essas realizações que a gente busca. Né? Então deixa eu puxar nosso assunto aqui, orçamento compartilhado para 2019. Acho que é um bom assunto para iniciarmos o ano. Nesse orçamento compartilhado, não manter o diálogo entre o casal sobre as contas e tudo, o que pode causar, Nayara? Olha, esse é um caso sério, né? Hoje, no mundo onde tem tanta liberdade e tanta privacidade ao mesmo tempo, né? Não é só o celular hoje que o povo esconde, não. Faz umas comprinhas escondidas também. E isso traz um problemão depois, né? Porque, geralmente, quando as pessoas elas vivem com outros dependentes, então tem que ser contabilizado toda a renda e todas as suas despesas para que as contas fiquem tudo certinho. E a prosperidade, a tão sonhada prosperidade, não é milagre, é controle. É controle. Ô, Walter, com o cartão de crédito, isso acontece a mesma coisa? Tem que haver um diálogo, olha, você pode gastar até aqui, daqui para cá sou eu que gasto, tem que haver essa divisão? Exatamente, Fábio. O que a gente sempre costuma dizer é que compartilhar a vida é também compartilhar as finanças. Né? Então, a gente precisa ter cada dia mais transparência, né, naquilo que a gente opera e naquilo que a gente realiza financeiramente também entre o casal. E os produtos financeiros, eles fazem parte disso. A gente até citou aqui, num outro encontro em que tivemos nesse mesmo programa, como o cartão de crédito ele pode ajudar nesse controle, porque ele registra, ele agrupa todas as finanças ali, né, e tem todo aquele registro da fatura. Entretanto, como a Nayara bem disse, essa liberdade que a gente pode também extrapolar tudo isso, utilizar outros cartões, sacar o dinheiro, efetuar essas compras. Então, é muito importante a transparência e a cumplicidade do casal para que isso possa ser solução e não um problema na vida a dois. Né? CDL na TV, e a gente pergunta, então, é importante também esse planejamento, manter a conversa para ter o nome limpo na praça e o crédito aprovado. Exatamente. Uma questão que é muito importante, tanto para quem compra quanto para quem vende, é que quando as pessoas, principalmente quando elas são casadas por comunhão de bens, né, seja ela total ou a parcial, após o casamento, ele tem direito não só aos bens, né, quando vai separar o que é de cada um, inclusive as dívidas. Ônus e bônus. Ônus e bônus. Né? E aí acaba uma situação que, por exemplo, às vezes também compromete o orçamento dos dois, né, e um dos dois vem a ficar desempregado, acontecer algum imprevisto, daí entra a família inteira, né, em aperto, em desespero, por conta da falta de controle. Então, diz que é muito mais fácil crescer junto do que sozinho, mas é exatamente para gastar um pouco do dinheiro e o outro deveria ser poupado, investido, né, para as horas de emergência. E você, será que o orçamento compartilhado faz parte do seu dia a dia? A gente foi às ruas. Acompanhe a matéria. Muita gente gosta de ir às compras. Mas para aqueles que não compram à vista, no final do mês, tem aquela parcela básica para pagar. De acordo com a pesquisa do SPC Brasil, ela afirma que 29% dos consumidores omitem do cônjuge ao menos uma compra no mês. A pesquisa também mostrou que 44% das famílias, algum morador, prejudica a gestão financeira da casa. Já o levantamento nacional feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas revela que 3 em cada 10 brasileiros, ou seja, 29,2%, não sabe ao certo o valor do salário do companheiro. É uma causa para isso, é a questão da falta de planejamento. Às vezes as pessoas até gostariam até de comentar, de falar, de planejar, de colocar no papel, mas isso não é um hábito das pessoas. Então, às vezes, não é uma questão só de esconder quanto é que ganha, é a falta de planejamento mesmo. Mas as causas disso é a falta de planejamento e as consequências são diversas.
falta de pagamento de necessidades básicas, que acaba acarretando em juros e outras situações que acabam comprometendo a renda do casal. O estudo também mostra que o hábito de discutir o orçamento familiar com o cônjuge e com outros membros da família é pouco frequente. Apenas 38,9% das famílias brasileiras, elas conversam abertamente sobre os gastos e as receitas da casa todos os meses. E 18,1% elas apenas se conversam quando a situação financeira está ruim. Quando consideradas as decisões sobre o orçamento familiar, 52,9% dos entrevistados afirmam que são tomadas de forma compartilhada entre toda a família. 25,3% dizem que não há discussão sobre o assunto. Com relação às contas, 32,6% afirma que são divididas igualmente entre os moradores que possuem renda. Em 28,4% dos casos, apenas um morador arca com todas as despesas. Em 72,8% das famílias, os moradores da casa concordam com todas as decisões sobre o destino do dinheiro. Quando sobra algum valor dos gastos familiares, ou seja, 34,2%, o mais usual é que seja usado no próximo mês. E em 22,8% das famílias, não há sobra de dinheiro. A pesquisa mostra ainda que 43,9% das famílias há ao menos um morador que prejudica o equilíbrio financeiro do domicílio. E 56,1% dos lares ninguém gasta mais que o combinado, de acordo com o educador financeiro do SPC Brasil e do portal Meu Bolso Feliz, ainda que a decisão seja de responsabilidade de um único integrante. O diálogo é o meio de estimular a prática de consumo mais responsáveis entre todos os moradores. Minha casa eu sei quanto meu filho ganha, né? Porém eu não interfiro no orçamento dele. O que ele ganha, ele gasta, né? Do jeito da forma dele. Aí na minha casa, no caso, quem acaba bancando as despesas sou eu, né? São 3 pessoas. O que a gente ganha, a gente reparte. Todo mundo junto. Não fica pesado para ninguém? Pra ninguém, né? Em casa não. Nós somos unidos. Compartilhado, né? O que ela ganha e o meu também, junto os dois, pago o que tem que pagar. E assim vamos dividindo as coisas e vai dando bem mais certo. Ela não é daquelas esposas que chega com a sacola escondida? Nem ela e nem eu. São tudo esclarecido, né? Senão não dá certo as coisas. A pesquisa do SPC Brasil e da CNDL mostrou que 29% omitem ao menos uma compra pessoal no mês. Apesar de compartilharem com o cônjuge informações sobre todas as contas que pagam no mês, 72,3%. Os consumidores confessam que a transparência dos gastos é menos expressiva quando se trata das compras. 28,9% dos entrevistados afirmam omitir ao menos algum gasto no mês. No caso das mulheres, produtos omitidos são mais relacionados a itens pessoais, como roupas, 62%, calçados, 59,9%, maquiagem, perfume e cremes, 49,4% e acessórios, 39,9%. Já entre os homens se destacam a omissão de gastos com carro e moto. Eles apresentam 24,2%. Com jogos, 22,5%. Cigarro e bebidas, 15%. Artigos esportivos, 8,3% na comparação com as mulheres. As estratégias mais utilizadas pelos entrevistados para esconder as compras são 26,9% pagam com dinheiro. 15,9% não deixa o cônjuge ver a fatura do cartão de crédito ou do extrato da conta corrente. 14,4% chegam em casa antes do cônjuge para guardar as compras sem que ele veja. E entre os que não contam sobre tudo que compraram, 41,5% dizem que não expõem todas as compras para evitar brigas. Acontece, né? Da gente chegar com a sacolinha escondida dentro do carro, espera ele sair para guardar. Acontece sim algumas vezes. Não tem jeito de comprar escondido, né? Porque é tudo dividido e ele me leva para mim fazer as compras. Aí é tudo assinado por mim, né? Mas quem vem pagar é ele. Então não tem jeito mesmo? Não.
Não tem de jeito nenhum. Vimos aí o material e vimos que a gente continua, aquela história, mesmo no mundo globalizado, uns mostram tudo, outros escondem um pouquinho as coisas. Dicas para não cair no endividamento do cartão de crédito e do próprio cheque, Walter. Pois é, Fábio, esses produtos financeiros, eles, como a gente falou aqui anteriormente, podem auxiliar muito, mas também podem se complicar. Com certeza. O que a gente busca recomendar aos casais é que haja, de fato, o planejamento financeiro feito em conjunto, né? E o que a gente fala sobre o planejamento financeiro? Bom, o planejamento financeiro ele vai ter basicamente aí 3 etapas. A gente precisa ter uma fotografia do momento, né? As pessoas têm um pouco de medo de mostrar quanto ganha, quanto de fato estão gastando. Então, a gente precisa ter uma fotografia do momento e, a partir daí, tentar construir projetos em comum. Né? Que esses projetos, essas metas, elas vão, então, ser geridos, ser acompanhados no dia a dia. E os produtos financeiros, eles vão somente auxiliar. O cheque já é um produto que, assim, a gente tem uma perspectiva de que ele saia da praça em poucos anos. Né, já não está sendo tão utilizado mais assim, só algumas situações específicas. E o cartão de crédito, ele vem para auxiliar esse processo, né, que a gente sempre bate nessa tecla. E construindo esses sonhos juntos, né, a gente pode aí ter uma perspectiva diferente para esse orçamento compartilhado. Né. Houve uma pesquisa recente do Serasa Experian que mostrava aí que em torno de 56% dos casais que se divorciavam apontavam os problemas financeiros como uma das principais causas dessa separação. Então, assim, esse dado alarmante ele vem nos mostrar exatamente isso, que ocultar, como essa pesquisa mostra, ocultar ali, enfim, não mostrar e não ter a devida transparência na utilização dos serviços e dos produtos pode, de fato, ocasionar aí, enfim, em problemas drásticos aí para os lares. Nayara, a divisão de contas, ela é necessária para a gente ficar longe da famosa inadimplência? Exatamente. Cada família, ela tem o seu conceito, cada pessoa tem o seu jeito de pensar, né? E quando se fala assim, orçamento compartilhado, tem desde aqueles que utilizam a conta conjunta, né? Eu tenho um amigo, a hora que a esposa dele compra, o celular dele apita. Ele fala, minha mulher tá gastando. Tem do teu lado aqui. Né? E esses que são mais abertos, exatamente, compartilha tudo, a conta cai num dinheiro só e eles têm controle total. Quando tem aqueles que é mais reservado, que não precisa exatamente saber, precisa de comprar isso, para que você quer isso, mas que tem um planejamento, olha, tanto eu vou pagar das contas, tanto você vai pagar, tantos é para comprar roupas e sapatos, não precisa saber quantos, né? E nem quantas parcelas. Mas ter um total definido para cada ação, porque na hora de cortar, se você entrar em aperto, você já sabe onde está o supérfluo. Se você tem um planejamento, você já sabe onde você vai cortar, né? E se não tem essa conversa, por exemplo, tantos por cento das despesas de casa é minha, o mercado é meu, a luz é sua, o telefone é meu, o aluguel é seu, e assim, vamos guardar tanto para comprar um carro ou tanto para comprar uma casa. Aquela viagem. Exatamente. Então, não precisa, né, ficar controlando um ao outro de sabendo cada coisa que compra, mas quanto gasta por cada setor já é importante. Bom, nós caímos sempre no planejamento. Walter, eu quero aproveitar, nós estamos no segundo dia do ano de 2019, um governo novo. Quando a gente faz uma leitura de cenário, a gente tem que ver esse ambiente político também, o que ele vai influenciar no ambiente econômico, né? E eu gostaria de saber qual é a expectativa do mercado para esse novo governo e suas ações. E o que isso pode refletir nesse orçamento compartilhado? Bom, Fábio, assim, o que a gente tem visto, inclusive, em eventos fora de Rondônia, estivemos recentemente representando o Cicobi em Brasília, no Congresso das Cooperativas, é que há um cenário de grande otimismo a princípio, né, antes ainda da posse do governo que foi eleito. Há um cenário de otimismo, e isso já é muito bom e já reflete em diversas questões que são positivas para todo mundo, né? Esse clima de esperança que já começa a dar coragem para investir e retomarmos os investimentos aqui no nosso país. E isso acaba sendo algo que contagia também toda a nossa praça aqui, localmente aqui em Ji-Paraná. E, bom, a nossa expectativa ela é muito otimista, muito positiva, né? Sobretudo pela questão das reformas, né? que foram pautas aí durante toda essa corrida eleitoral. Então, a gente tem essa perspectiva positiva e a gente acredita que esse sentimento, desde já tem influenciado aí numa retomada, né, de investimentos para todo mundo. E quem sabe esse sentimento de mudança também gera a atitude de nós mudarmos
quanto ao nosso orçamento compartilhado, discutir mais isso, né? Com certeza, né? É trazer esse tema para a pauta, é o que a gente sempre bate muito nessa tecla, né? Deixar de ser um assunto velado, já passa e tratá-lo como um assunto a ser gerido pelo casal, né? Então, assim, deixar de ter as questões financeiras somente nos momentos de profundos problemas e crises, mas tratá-lo no dia a dia, né, como algo necessário, é um passo aí fundamental para ter uma vida melhor, um bem-estar melhor para todo mundo. CDL agradece mais uma vez a tua participação. Obrigado, viu? Nós agradecemos pela oportunidade mais uma vez. Nayara, o que é preciso a gente falar? Eu falei lá do ambiente político e propício. O empresariado também espera muito desse novo governo, né? Exatamente. E nós, como brasileiros e como cidadão, tem que cada um fazer a sua parte, né? A questão do desarranjo no orçamento familiar é uma questão cultural, porque não faz muito tempo onde a mulher passou a compartilhar essas despesas, né? Então, antes, como geralmente o homem era o único provedor, ele tinha 100% controle. Não sabia nem a renda que o homem tinha. Exatamente. Então, a partir do momento que a mulher também começou a atuar nesse cenário, então é uma questão de cultura ainda. Tem muitos casos, geralmente um esconde do outro. A mulher, porque eu quero comprar as minhas coisas, né? E geralmente, e o homem, porque antes já não tinha o costume mesmo de falar. Então, ainda existe essa cultura para ser quebrada. Educação financeira tem que ser trazida para dentro das escolas, tem que ser ensinado desde criança. Antes não tinha isso, né? Igual a gente falou, hoje as pessoas interam 18 anos, primeiro emprego já pensando no carro que vai comprar financiado, ou seja, na conta que vai fazer para frente. E nós, cada um, procurar fazer a nossa parte, porque somos nós que fazemos um governo melhor, independente de quem vier e de como será, somos nós que vamos fazer a diferença. A toda a equipe CDL, a todos que estão acompanhando a gente, obrigado. Esse foi só o primeiro programa do ano. Aguarde, sempre tem mais aqui na programação da Rede TV, CDL na TV.